Caríssimos CACDistas, tudo bem com vocês? Eu, professor Guilherme Stronski, de Direito Internacional Público, não poderia deixar de passar um dia tão importante como esse. Dia 10 de dezembro, como vocês sabem, é o nosso Dia Internacional dos Direitos Humanos. Presumo que todos vocês saibam, de repente um outro não sabe. Por que dia 10 de dezembro, Guilherme? Porque foi nesse dia que lá em 1948, a Assembleia Geral da ONU, em sua resolução 217-A, adotou então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento fundamental no âmbito da proteção dos direitos humanos, tal como nós o conhecemos hoje em matéria de direito internacional. Você pode falar, mas Guilherme, Declaração Universal, caramba, não surgiu como tratado, surgiu como resolução da Assembleia Geral, não era obrigatória inicialmente. Ora, como assim ela é tão relevante nos dias de hoje? Pensa, não interessa como surgiu a Declaração Universal. Ora, de fato, quando ela surgiu lá em 48, e isso já foi objeto de questão de concurso no passado, é relevante para o CACD, quando ela surgiu realmente em 48, ela surgiu como uma resolução da Assembleia Geral da ONU, como então recomendação em matéria de natureza jurídica. Ela gerava obrigações jurídicas em 48? Não, não gerava. É um documento que meramente aqui se esforçava em mencionar princípios de direitos humanos que deveriam ser seguidos por todos os povos e por todas as nações. Mas essa preocupação em enunciar esses princípios de direitos humanos, princípios esses que englobam tanto direitos civis, como políticos, como econômicos, como sociais, como culturais. Ao enunciar todos esses princípios, a Declaração Universal realmente foi um marco no contexto da proteção internacional dos direitos humanos. Foi o primeiro documento a fazê-lo de forma sistemática no contexto do direito internacional. E fato é que, após esse momento, ora, o costume internacional, avançando ao longo das últimas décadas, tratou de conferir à declaração a obrigatoriedade que ela não possuía quando ela surgiu lá em 1948. Hoje podemos afirmar que, sem dúvida, a maioria, pelo menos, dos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos são obrigatórios para todos os estados, são obrigatórios por força do atual costume internacional. A Declaração Universal hoje é provavelmente o documento mais importante que encontramos no contexto do direito internacional em matéria de direitos humanos. Declaração Universal junto com os pactos internacionais de 966 formam o que nós chamamos de Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights. Então, as principais normas de direitos humanos que conhecemos hoje no contexto de direito internacional podem ser encontradas na Declaração Universal e também lá nos dois pactos internacionais de 966. Em relação a esses dois pactos, o primeiro pacto de 966 é o chamado Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O outro pacto é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Como disse a vocês, esses dois pactos da Declaração Universal formam hoje o que nós chamamos de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Isto por quê, meus caros? Porque são os documentos que hoje, de forma sistemática, consagram de forma mais clara e mais específica os direitos humanos que, teoricamente, todos os estados deveriam respeitar, que todos os estados deveriam promover em seus territórios. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em especial, para nós tem grande relevância. Este é um pacto cujas normas são obrigatórias para os estados, desde o momento que esse pacto entra em vigor para os estados em questão. O Brasil é parte, por exemplo, neste pacto desde 1992, e com base neste pacto, podemos afirmar no Brasil, por exemplo, hoje a impossibilidade da prisão civil por dívida, que era uma realidade no Brasil até pouco tempo atrás. Até 2008, se você comprasse, por exemplo, um carro financiado e não conseguisse pagar as prestações do seu carro financiado, esse contrato de alienação fiduciária em garantia poderia resultar na possibilidade de você, ao não conseguir pagar as prestações do seu carro, poder vir a ser preso se não conseguisse devolver o carro à financeira por inadimplência em matéria de pagamento do seu carro, poderia a sua prisão ser ordenada. Isso era uma loucura. Em boa hora, em 2008, o Supremo Tribunal Federal, fazendo reconhecer a imperatividade de tratar os direitos humanos, afirmou, não, a nossa legislação infraconstitucional não pode contrariar
tratados de direitos humanos como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ocorrendo isso, deve haver controle de convencionalidade, deve prevalecer a norma que está no pacto e não a nossa legislação infraconstitucional. Então, realmente, hoje não se fala mais em prisão civil por dívida em situações que envolvem, por exemplo, financiamento de carros. Prisão civil por dívida hoje, só na hipótese que realmente ela é necessária, que é caso de dívidas alimentares, quando eventualmente a pessoa que deve uma pensão alimentícia não a presta, e realmente a prisão neste caso ainda faz sentido no contexto do direito atual. O outro tratado importantíssimo também no Brasil para proibir aqui a questão da prisão civil por dívida é a Convenção Americana de Direitos Humanos de 969, o famigerado Pacto de São José da Costa Rica. Para o Brasil, provavelmente são esses 3 documentos mais importantes em matéria de direitos humanos que nós encontramos na atualidade. A Convenção Americana é um tratado que, tal como o Pacto de Direitos Civis e Políticos, preocupa-se com direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, e não também com direitos de segunda geração, como é o caso da Declaração Americana, que fez a prova de 2019, por exemplo. Houve uma perguntinha onde havia afirmação de que na Convenção Americana haveria direitos de primeira e segunda geração. Isso não é verdade, né? Na Declaração Universal, sim, mas no Pacto de Direitos Civis e Políticos, o 966, e na Convenção Americana de Direitos Humanos 969, encontramos direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Convenção Americana, para nós, documento de grandíssima relevância aqui no contexto brasileiro. Ora, diversos casos nos últimos anos envolveram desrespeito por parte do Brasil à Convenção Americana, e foi o Brasil condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a indenizar familiares dessas pessoas que sofreram violações com base no texto da Convenção Americana. Então, casos como Damião Ximenes Lopes, casos como Guerrilha do Araguaia, casos como Favela Nova Brasília, mais recentemente agora também o caso do Vladimir Herzog, todos foram baseados em violações perpetradas por Brasil no passado da Convenção Americana de Direitos Humanos, resultaram em condenações aqui contra o Brasil e em esforços para que o Brasil, neste contexto, possa melhorar o tratamento dispensado dos direitos humanos, para que evite o Brasil, em particular, aqui as violações que ocorreram no passado e que frontalmente violavam instrumentos de direitos humanos, os quais estamos hoje obrigados a respeitar. Então, nesse dia 10 de dezembro, ora, peço a todos vocês uma reflexão importante em relação a tais documentos, importantíssimos, claro, para o CACD, mas não só para o CACD, para que nós possamos, enquanto sociedade, também crescermos conjuntamente. Ora, conhecemos todos nós episódios flagrantes de violações de direitos humanos que acontecem até os dias de hoje no nosso dia a dia. Conhecer, então, esses instrumentos que garantem direitos humanos é uma forma, eventualmente, de tentar aqui promover a sua aplicação, de tentar fazer, em outras palavras, um mundo melhor para todos. Um abraço a todos vocês, então. Vamos aproveitar esse dia, vamos tentar sempre, aqui tentar, na medida do possível, fazer valer essas normas de direitos humanos que se encontram tanto em normas do direito internacional, como também em normas do direito interno. A todos vocês, fortíssimo abraço e nos encontramos em outras ocasiões. Até mais.